Dólar em queda livre. Uma análise detalhada. O dólar, moeda global, passa por um momento de instabilidade. A moeda americana enfrenta uma queda significativa em relação ao real brasileiro. Diversos fatores influenciam essa depreciação. Este vídeo analisa as causas dessa queda, com foco em dados e perspectivas econômicas. Especialistas apontam para uma combinação de fatores. Inflação, juros e o desempenho da economia global estão em jogo. A política monetária americana também exerce influência. Acompanhe este panorama completo sobre a queda do dólar. Vamos desvendar as causas, analisar os impactos e entender as perspectivas futuras. Histórico da taxa de câmbio, revelando a tendência. A análise da taxa de câmbio, USD/BRL, revela uma trajetória descendente do dólar. Gráficos históricos comprovam essa tendência. Nos últimos meses, a moeda americana perdeu valor em relação ao real brasileiro. Essa queda é resultado de um conjunto de fatores internos e externos. A economia brasileira, em recuperação, atrai investimentos. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam desafios. A inflação americana em alta e a política monetária do Federal Reserve impactam o dólar. A incerteza global também contribui para a volatilidade da moeda americana. Observar o histórico da taxa de câmbio é crucial para entender o momento atual. A tendência de queda sinaliza um cenário desafiador para o dólar. Inflação. Brasil x EUA. Uma batalha de gigantes. A inflação é um fenômeno econômico que afeta diretamente o poder de compra das pessoas e a estabilidade das economias. A inflação é um fator crucial na desvalorização do dólar, influenciando a confiança dos investidores e consumidores. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos enfrentam esse desafio, mas em níveis distintos, refletindo suas políticas econômicas e contextos sociais. Dados do Trading Economics mostram um cenário preocupante para a economia americana, com uma inflação crescente que ameaça a estabilidade financeira. No Brasil, a inflação tem se mantido relativamente sob controle, graças a medidas econômicas mais rígidas e uma política monetária cautelosa. Já nos Estados Unidos, a escalada dos preços preocupa, afetando o custo de vida e a confiança do consumidor. Essa disparidade impacta diretamente a relação entre as moedas, influenciando as taxas de câmbio e as decisões de investimento. Investidores buscam mercados com maior estabilidade, procurando minimizar riscos e maximizar retornos. A inflação americana em alta torna o dólar menos atraente, levando investidores a reconsiderar suas estratégias. O real brasileiro, por sua vez, se beneficia dessa percepção, ganhando força no mercado internacional. A batalha contra a inflação é global, mas os Estados Unidos enfrentam um desafio maior, com implicações significativas para a economia mundial. Isso reflete na desvalorização do dólar e na busca por alternativas, como o real brasileiro, que se apresenta como uma opção mais estável para os investidores. Juros altos, dólar baixo? Entenda a relação. As taxas de juros desempenham um papel fundamental no mercado cambial. Atualmente, o Brasil apresenta juros mais altos que os Estados Unidos. Essa diferença influencia diretamente o valor das moedas. Juros altos no Brasil atraem investimentos estrangeiros. Investidores buscam maior rentabilidade em países com taxas atrativas. Essa entrada de capital fortalece o real. Enquanto isso, os juros baixos nos Estados Unidos tornam o dólar menos atrativo. A política monetária americana, com juros próximos de zero, impacta a moeda. A diferença nas taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos contribui para a queda do dólar. Investidores migram para mercados emergentes, buscando melhores retornos. Balança comercial. O impacto do comércio exterior.
A balança comercial entre Brasil e Estados Unidos também influencia o câmbio. O Brasil exporta mais para os Estados Unidos do que importa. Esse superávit comercial impacta a demanda por real. A demanda por produtos brasileiros nos Estados Unidos exige a compra de reais. Essa demanda crescente valoriza a moeda brasileira em relação ao dólar. A guerra comercial entre China e Estados Unidos também beneficia o Brasil. Com tarifas elevadas sobre produtos chineses, os Estados Unidos buscam alternativas. O Brasil se torna um importante fornecedor de commodities e produtos agrícolas. Essa relação comercial fortalece o real e contribui para a queda do dólar. O Federal Reserve em ação. Controlando a moeda americana. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, exerce grande influência sobre o dólar, a moeda mais utilizada no mundo. Suas decisões de política monetária impactam a oferta de moeda e, consequentemente, seu valor, afetando tanto a economia doméstica quanto a global. A política monetária expansionista do Fed, com injeção de dinheiro na economia, enfraquece o dólar, tornando-o menos valioso. A oferta abundante da moeda americana reduz seu valor em relação a outras moedas, como o euro e o iene. O aumento da inflação nos Estados Unidos limita a capacidade do Fed de controlar a moeda, criando desafios adicionais. Medidas mais agressivas para conter a inflação poderiam prejudicar o crescimento econômico, levando a um aumento do desemprego. O Federal Reserve enfrenta um dilema: controlar a inflação sem comprometer a recuperação econômica, um equilíbrio delicado. Suas decisões impactam diretamente o valor do dólar e a economia global, influenciando mercados e políticas ao redor do mundo. Inflação nos RME e UA. Um fator decisivo para o dólar. A inflação é um fenômeno econômico que afeta diretamente o valor da moeda. A escalada da inflação nos Estados Unidos é um dos principais fatores de desvalorização do dólar. Quando os preços sobem, o poder de compra da moeda diminui. O aumento generalizado dos preços coloca pressão sobre a moeda americana. Produtos básicos e serviços ficam mais caros, afetando o dia a dia dos consumidores. A inflação erode o poder de compra do dólar, tanto no mercado interno quanto externo. Consumidores americanos enfrentam dificuldades para manter seu padrão de vida, enquanto importadores precisam de mais dólares para adquirir os mesmos produtos. Isso afeta diretamente o comércio internacional. A incerteza em relação à capacidade do Federal Reserve em controlar a inflação aumenta a aversão ao risco. A política monetária se torna um ponto crucial de análise. Investidores buscam ativos mais seguros, migrando para outras moedas. A confiança no dólar diminui e a diversificação se torna uma estratégia comum. A inflação nos Ilha Pescairo é um desafio complexo e persistente. Economistas e analistas buscam soluções para mitigar seus efeitos. Enquanto não houver sinais de controle, a tendência é de desvalorização do dólar no mercado internacional. A economia global observa atentamente cada movimento. Crescimento econômico americano. Impacto na confiança global. O crescimento econômico dos Estados Unidos é fundamental para a confiança global. No entanto, dados recentes apontam para uma desaceleração. Essa perspectiva impacta negativamente o dólar. O risco de recessão nos Estados Unidos aumenta a procura por moedas consideradas mais seguras. Investidores temem a instabilidade econômica e buscam proteção em ativos menos arriscados. A incerteza em relação ao futuro da economia americana enfraquece o dólar. A moeda americana perde atratividade como reserva de valor, impactando seu valor globalmente. O desempenho da economia americana é crucial para a saúde do dólar. Uma recuperação consistente é fundamental para reverter a tendência de queda da moeda. A influência da política e da geopolítica.
A política e a geopolítica também desempenham um papel crucial na volatilidade do dólar. Tensões internacionais, eleições e crises globais impactam a moeda americana. A instabilidade política nos Estados Unidos, com polarização e incertezas, afeta a confiança no dólar. Investidores buscam mercados mais estáveis em momentos de turbulência política. Crises geopolíticas, como a guerra na Ucrânia, aumentam a aversão ao risco e impactam o dólar. Investidores migram para moedas consideradas mais seguras, como o franco suíço e o iene japonês. A conjuntura política e geopolítica global influencia diretamente o valor do dólar. Em momentos de incerteza, a moeda americana tende a se desvalorizar,